Ok, hoje o dia está frio, mas nós vamos aquecer o nosso cérebro aqui para a nossa aula. Eu vou distribuir aqui já alguns textos para os irmãos me ajudarem na leitura, tá bom? Deixa eu distribuir os textos antes de começar a aula, para facilitar depois a gente ganhar um certo dinamismo na nossa aula de escola dominical. Ok, eu sempre começo lá de trás. Andressa, abra para mim em 1 Coríntios 2,14. Você pode abrir na versão da Bíblia do aplicativo que você tiver, tá bom? 1 Coríntios 2,14 é o texto de partida da nossa aula. Vanessa, lá atrás, abra em Deuteronômio 36. Deuteronômio capítulo 30, verso 6. Carol, João 1, verso 11 e verso 12. Para os homens acharem que só as mulheres vão ler, Antônio, leia para nós João 3, verso 3. Aí você vai deixar sua Bíblia aberta, o seu aplicativo nesse capítulo, a gente vai ler outros versos também, tá bom? João 3. 1 Coríntios 2, 14. Tá joia? Flávio, com a tua voz potente, Tito 3, 5. Marcos aqui na frente, Efésios 2, verso 5, beleza? E para nós encerrarmos então nossa aula, Viviane, Colossenses 2, 13. Se você foi omitido na distribuição do texto, não se preocupe, nas próximas aulas venha que a gente faz uma distribuição mais democrática. Não, se a gente todo mundo for ler texto, a gente delonga muito a aula, mas nas próximas eu estou identificando os rostos aqui, e a gente então distribui para outras pessoas. O nosso assunto de hoje é sobre regeneração ou a nova vida. Para mim, dentro da doutrina da salvação, que é o que nós temos estudado aqui, é um dos melhores assuntos, um dos assuntos que eu mais gosto de falar. Pela importância, pela riqueza, pela singularidade do que é essa regeneração. Eu espero que seja também um aprendizado, uma conversa boa para você, a gente entender o que é quando a gente fala assim que nós somos nova criatura, Deus deu vida, o que isso significa, vamos dizer assim, a profundidade do significado da regeneração. Nós vamos passar por alguns pontos, eu vou levantar para vocês algumas perguntas para nós pensarmos sobre esse assunto. Então, a gente vai estudar isso hoje. O conteúdo ele é muito mais vasto, mas eu resolvi enxugar um pouco, porque a gente, para ter um tempo assim objetivo, pontos centrais dessa doutrina. Vamos começar então com a Andressa. Tem microfone sem fio? Não. Peguem esse aqui, eu uso com fio, pode ser? Ok, até achei melhor esse aqui. Olá, Flávio. Cadê o Fernando? O Fernando é nosso distribuidor oficial de microfones, ele não está aqui. Andressa, aqui, 1 Coríntios 2, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Obrigado. Obrigado pela água, ó varão de fogo, que Deus te abençoe com a grande varoa. A igreja pode dizer amém? Brincadeira, Marcelo. Obrigado. Mas o pessoal disse amém com força, tá? Só um detalhe. Ok. O que Paulo diz aqui? O homem carnal não consegue compreender as coisas espirituais. Por quê? Porque ele ainda se encontra na sua condição original, morto espiritualmente, distante de Deus. Isso quer dizer o seguinte, que por mais que a pessoa seja inteligente, tenha capacidade, condição de assimilar coisas complexas e difíceis, existem coisas que apenas por um ato de Deus é que alguém vai compreender. Eu não sou da área de exatas, mas eu fico pensando em alguém que estuda cálculo 1 e cálculo 2, o quanto deve ser difícil
Flávio da engenharia elétrica, Ciro civil, devem ter passado por esse caminho. E aí quando você vai explicar sobre a morte de Cristo, a pessoa ela não consegue compreender. Aí você pensa, como é que é possível? A aula está boa ali do outro lado, né? Como isso é possível? Porque o homem carnal, na sua condição original, ele não consegue assimilar aquilo que apenas espiritualmente pode entrar no coração. Então, de forma introdutória, só para explicar para vocês um ponto importante, a Bíblia, e esse texto nos ajuda, ela descreve 2 tipos de vida. Em resumo, bios é uma palavra muito usada no Novo Testamento, que quer dizer com a vida natural, original, essa orgânica que eu e você temos. É a vida que é compartilhada por todos os seres vivos, seres animais, do reino animal, das plantas e pelos homens, eles têm vida. Só que o grego, ele usa uma outra palavra muito específica, que é a palavra zoe. Fica indicativo, se você quiser dar o nome do seu pet, um bom nome é Zoe, significa vida. E aqui vida no sentido espiritual, aquela vida que não tem a ver com a vida orgânica, mas é uma vida que é apenas dada por Deus. Quando a Bíblia fala, Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a palavra vida ali é a palavra Zoe, porque tem a ver com a vida espiritual, que ela transcende essa vida material e orgânica. Não é que a Bíblia está dizendo assim, que a vida material ela é desprezível, ela não tem sentido, ela não tem valor. Ela tem valor, mas o que a Bíblia coloca é que existe um aspecto da vida que ela não pode ser assimilada por meios normais, que ela é só assimilada espiritualmente. Por causa da regeneração, nós vamos chegar lá. De forma introdutória, um outro ponto importante é, como a gente estava falando da reforma protestante, um dos nomes mais citados quando a gente comemora a reforma, e nós estamos comemorando exatamente hoje 504 anos da reforma protestante, é Martinho Lutero. Mas o grande sistematizador, aquele que deu assim fundamento para a reforma, foi João Calvino. E João Calvino, ele falava da regeneração também, mas Calvino entendia a regeneração como conversão e santificação também. E aqui nós vamos fazer uma distinção. A regeneração, ela é diferente da santificação. Eu vou explicar essa diferença no final. A Bíblia fala de um momento em que Deus nos deu vida, e ela fala de um outro momento que Ele começa a nos santificar. Existe algum momento em que eu e você passamos de uma condição para outra, e existe uma outra etapa, é que dia a dia Deus vai trabalhando em nós. Seria para ilustrar dizer o seguinte, quando alguém passa na prova da OAB, ele ganha uma carteira, uma identificação, e ali ele passa a ser advogado, poder advogar. Mas ele só vai se aprimorar no exercício ao longo do tempo. Essa mudança de condição é a regeneração. O processo de aprimoramento é a santificação. E nós vamos explicar essa diferença. Por último, o ensino bíblico sobre a regeneração ele é abundante. Nós vamos ver nos textos que eu distribuí aqui, que a Bíblia fala muito sobre regeneração, sobre essa vida que Deus nos dá, sobre ser uma nova vida, ser um ser vivo espiritualmente. E nós vamos entender então esse ensino no Antigo, no Novo Testamento, e vamos entender alguns pontos fundamentais dessa regeneração. Até aqui tudo bem? Todo mundo comigo? Tem alguma pergunta até aqui, pessoal? É uma conversa, por favor, não me deixem falando sozinho, eu odeio aula falando sozinho. Eu sou de uma linha da pedagogia ou da educação que eu acho que tem que ter interação. O conhecimento ele é melhor quando ele é compartilhado, ele é trabalhado em coletivo. Então, se você tiver dúvida, não entender algum conceito, me fala. Mas até aqui está ok, né? Vamos começar lá. Deuteronômio 30, verso 6. Quem pegou esse texto? Vai lá, Vanessa. E o Senhor teu Deus, tá ligado? E o Senhor teu Deus circuncidará. Aumenta o volume do microfone sem fio, que está baixo aqui para a gente. Aí, eu sei que tem as salas aqui do lado, mas aqui fica difícil para ouvir.
E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Deuteronômio 36. Muito obrigado, Vanessa. Esse texto ele é muito legal. Olha a linguagem do nosso Deus. Deus tinha instituído que todo menino macho nascido no povo de Israel deveria ser circuncidado na sua carne, ao 8º dia. E essa é uma marca de toda a população judaica. Até hoje, eles praticam a circuncisão. Só que já no Antigo Testamento, Deus não estava falando de um tipo diferente de circuncisão, que não é a da carne. E esse texto diz, é a circuncisão do coração. Ela vai além. O que está dizendo? Não adianta alguém ser circuncidado na carne, mas o seu coração não pertencer a Deus. Ele está morto. Seria mais ou menos dizer o seguinte, isso é muito duro para nós pais que já batizamos nossos filhos. Você pode batizar o seu filho e ele receber a água do batismo, mas se ele não receber a nova vida no coração dele, ele é morto espiritualmente. Porque é preciso receber o batismo do coração, da vida. E a Bíblia fala assim, é necessário haver a circuncisão do coração para que vivas. Então, alguém só se torna vivo quando Deus faz uma operação em nosso coração. E essa tem que ser a nossa oração, meus pais, meus queridos aqui. A nossa oração é assim, Deus, faça uma obra na vida do meu filho. Porque ele já foi batizado. Mas isso não garante que ele será salvo. O que garante é o Espírito do Senhor entrar no coração e fazer essa operação, essa circuncisão. E essa é a promessa de Deus em todo o Antigo Testamento. Haverá um dia que vocês não precisarão mais dessa circuncisão da carne. A circuncisão que eu prometo é a circuncisão do coração. Então a gente percebe que o Antigo Testamento, ele já anuncia essa vida que Deus dá. Deus já estava falando para o povo dele, olha, eu mandei vocês circuncidarem, mas não se esqueçam que a operação mais importante é aquela de dentro, a do coração. E essa, só eu posso fazer. A circuncisão da carne, os pais faziam, outras pessoas faziam, mas a do coração é uma obra exclusiva de Deus. Então, esse é um dos textos do Antigo Testamento que falam sobre isso. Tem outro texto, eu não sei se é Jeremias 46, mas diz o seguinte, e naqueles dias eu porei o meu espírito no coração de vocês, vocês não terão mais corações de pedra, mas corações de carne, eu escreverei a minha lei no coração de vocês, retomando lá em Êxodo, quando Deus escreveu a lei em tábuas de pedra, mas agora a lei dele está no nosso coração. Então, a Bíblia já desde o Antigo Testamento fala dessa obra de Deus. Agora vamos para o Novo Testamento. O Novo Testamento tem coisa muito mais clara, mais abrangente. João 1, verso 1 e verso 12. Aqui eu vou lançar uma pergunta polêmica, que vocês vão nos responder, tá? Não vou dar a resposta. João 1, verso 1, 11 e 12. Carol, eu só dei o texto para você ler. Se você quiser responder, fique à vontade, tá? Na pergunta. Se não, a gente consulta os universitários aqui também. João 1, verso 11 e 12. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ok. Prestar atenção na leitura do texto. A pergunta é, a Bíblia fala que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A pergunta é, então receber a Cristo é uma atitude que depende de nós? É isso que esse texto quer dizer? Leia de novo essa partezinha, esse trecho, Carol. Só o 12? 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ok. Fazendo a pergunta mais curta, a gente pode dizer então que alguém aceita a Cristo? Não, fica fora de contexto, né? Desenvolva, Carol. Esse é o caminho. Ou outra pessoa quiser complementar aí.
é por aí mesmo. Está fora de contexto. Por quê? Do que o texto está falando? Vejam bem, a todos quantos receberam. Mas veja outra... A gente recebe, mas ele que, deu... ele que concede isso pra gente. Exatamente, Carol. É claro que em um sentido eu e você recebemos a Cristo. Não há problema algum falarmos isso, eu recebi a Cristo. Claro que eu recebi. Só que a Bíblia também diz que quem deu o poder para eu receber a Cristo? Deus. E um detalhe, fala a todos quantos creem no seu nome. Tem a ver com fé. Mas a fé a gente já lê em outro texto que ela é dom de Deus. Então, ninguém tem se ele não conceder. Então, o que o texto está dizendo é o seguinte: há um processo, um ato pelo qual alguém que não era filho de Deus passa a ser filho de Deus. Mas quem dá esse poder, eu vou explicar isso daqui a pouco, é o próprio Deus, é um ato dele. Então, até para, vamos dizer assim, receber ou aceitar a Cristo, tem que ter uma obra anterior, nos dando condições de receber a Cristo. Pastor, no 13 responde. Vai lá, Carol, prossiga. No 13 responde. Leia para nós. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Excelente. Eles nasceram, não nasceram do sangue. Aí, veja bem, não tem a ver com a questão biológica em si. Eles nasceram da vontade de Deus. A ideia é o seguinte, é o que a gente chama de novo nascimento. É a partir da vontade de Deus, o Deus querer, que eu e você passamos a nascer. Mas vamos para outros textos, inclusive em João, que fala um pouco mais sobre essa regeneração. João 3, verso 3. O Antônio aqui na frente. Aí, Antônio, deixa esse texto aberto, que esse texto é importante. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ok. Alguém já explicou para vocês o sentido literal dessa passagem? Que a gente lê nascer de novo, nascer uma segunda vez. Mas alguém já explicou para vocês o que exatamente que Cristo diz? Porque na nossa tradução está nascer de novo. Mas literalmente, se alguém não nascer do alto. Aí você pensa assim, parece estranho, como assim, Jesus? Não, alguém nascer do alto, de repente, daqui nasceu, como é que é isso? Não é, a ideia de nascer do alto não tem a ver com a geografia em si, mas tem a ver com o que o alto representa. Alto é uma expressão para o próprio Deus. Por exemplo, você pode falar reino de Deus e reino dos céus. É a mesma coisa. Por quê? Céus é uma forma de se referir a Deus. Tanto é que quando a gente vai agradecer a Deus ou orar, a gente sempre se volta para o céu para agradecê-lo. Quando a gente vai falar com a criança na refeição pela manhã, vamos fazer Papai do céu. A ideia é o seguinte: se alguém não nascer de lá, não pode ver o reino. O que Cristo estava dizendo para Nicodemos é: Nicodemos, eu te dizer uma coisa. Você já nasceu de uma mulher, mas se você não nascer de Deus, você não vai ver o reino. E é algo muito radical, dizendo o seguinte, que ver o reino não tem a ver com uma ascendência judaica, não é porque você, Nicodemos, é um grande mestre, faz parte dos fariseus. Se você não nascer lá de cima, você não vai chegar no reino. Cássio e depois Carlos Aquino. Aquela perguntinha, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, meu filho, Gabriel, ele me fez uma pergunta quando ele me perguntava muito sobre essas dúvidas sobre a nossa linha teológica de salvação, eu aceitar a Cristo, que é essa coisa que a gente sabe que tem na cabeça do jovem, tem essa dúvida. Ele me fez uma pergunta. Na época a gente conversou sobre isso, eu mostrei algumas passagens bíblicas, mas agora eu queria ouvir a sua resposta, de preferência curtinha. Ô pai, então se a gente precisa nascer de novo, e se a gente vai nascer de novo,
Então a gente já não nasceu salvo? Então por que que precisa essa, aspas aí minha, conversão, já que a gente já nasceu salvo? É uma pergunta pertinente ou está totalmente fora Não, desse contexto? extremamente pertinente, sim. Eu sim. lembrei dela agora. Eu entendi o raciocínio dele. É por isso que a gente chama de novo nascimento. Porque o nosso primeiro nascimento, ele é o nascimento que nós nascemos condenados, nós nascemos no pecado. Porque tem a ver com Adão. Quando ele pecou, todos nós aqui pecamos. Você pode pensar, pastor, eu não estava lá no Éden, eu não escolhi comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que que eu já nasço pecador? Já nasce pecador por causa de Adão. E a Bíblia ela é muito enfática em dizer que o nosso coração, desde a nossa meninice, ele é mau. Eu vi um vídeo na internet, gente. Vídeo na internet é ilustração perfeita de depravação, de como o coração da criança é depravado. Você deve ter visto esse vídeo. Era uma criança comemorando aniversário, duas irmãs. E aí, a hora mais esperada da criança é a hora de soprar a vela. A irmã que estava do lado, ela aguardou o momento exato para ela soprar a vela, antes da sua irmã mais nova. Mas não foi só isso. O vídeo mostra a expressão facial dela, dizendo assim, eu estou fazendo isso aqui com prazer, tá? E aí as duas brigam, e depois eu sei que até entrou uma empresa fazendo uma festa para a menina soprar a vela e tal. Aí você vê assim, a Bíblia realmente tem razão, né? A criança, ela já tem em si esse pecado. Então, a gente não nasce salvo, a gente nasce destinado para a salvação, em que em algum momento Deus vai aplicar isso em nós. E aqui há uma diferença, eu consigo ver, sabe, uma distinção. E eu sei que aqui nós temos diferentes origens. Minha mãe está aqui, é testemunha, já era pecador, tá? Por exemplo, eu odiava berçário. E Deus é sempre irônico, né? Fala assim, você odeia berçário? Que legal, você vai ser pastor. Assim, você vai viver na igreja. Eu odiava o berçário. Mas a vida inteira eu fiz parte da igreja presbiteriana. Então, eu não sei te falar um dia em que eu fui convertido. Um dia assim que, aquele dia, o evangelho entrou no meu coração e fez sentido. Eu sei que foi em algum momento da minha infância. Não sei falar o dia. Mas eu sei que para alguns, que talvez ou não nasceram num lar que já era cristão, há um dia específico. Seja para mim ou para você, nós temos uma coisa em comum. Nascemos no pecado. Então a gente nasceu no pecado e fomos destinados à salvação. É essa a diferença que você pode explicar ou já conversar com Gabriel. A gente nasceu bem pecador. E na infância, você sabe, eu sei muito bem, quanta coisa que a gente fez, não era pela inocência não, era pela maldade do nosso coração. Só uma presepada minha, quando eu era criança, um dos meus hobbies era queimar o cabelo das bonecas das minhas primas. Por pura maldade, não era autoexplicação. Tá? Hoje eu não faço mais isso, depois Deus me converteu. Mas antes disso, eu aprontei demais. Depois chequem com a minha mãe, ela está aqui, quem quiser saber das artes que o pastor fez, é a melhor pessoa para testemunhar disso. Carlos Aquino. Ainda bem que o senhor confessou isso aí, que converteu, né? Senão tinha que esconder as bonecas do berçário. Não precisa, não precisa. Já passei a crente há muito tempo, e Deus mudou isso no meu coração. Sobre a vida, nós estamos no céu, referendo ao céu. Sim. Eu sei que tem um texto aí, parece que vai ler em Efésios, mas eu quero referir a Efésios não com relação ao texto. Mas por 4 vezes, Efésios é o único livro da Bíblia que menciona sobre as regiões celestiais. Sim. Onde Deus nos escolheu, onde Cristo nos salva, onde nós travamos a batalha e onde nós temos a vitória. Então, todas elas estão relacionadas aos céus, ou seja, diretamente a Deus. Uhum. Não é isso? Também. Que nós temos que ver o seguinte: a vida
Vamos usar o texto ali. A vida bio é aquilo que Deus fez o homem do barro. Mas para esse homem ter essa vida, veio o sopro, o fôlego de vida. Sim. E esse fôlego de vida, bem ou mal, está em nós. Eu estou lendo sobre a vida de filhos na Bíblia. Hoje mesmo eu li sobre Oer e o irmão, os dois filhos de Jacó. Também os filhos de Eli. Estou lendo sobre eles, a maldade que há nos filhos. Aham. E todas estas vidas, especialmente a de Oer, foi em desobediência ao pai em que a morte deles vieram. Sim. O não escutar os pais. O que nos leva a... Eu estou preocupado com meu filho que está fora da igreja. Aham. Estou aqui pensando se vou lá agora depois do almoço, ele está afastado de casa. E eu até peço oração por ele, Moisés. Então, eu estou vendo sobre a relação de pais com os filhos e Deus conosco. Se não é Deus nos trazendo este conforto, se nós afrontarmos a Deus, nós vamos perder a vida. Nós não vamos ter essa vida espiritual. Nós temos o fôlego de vida que volta para Ele após a morte, mas a nossa vida espiritual com Ele é de afastamento. Então, ou seja, essa regeneração que Deus nos concede através da sua palavra, ela nos envolve muito para que nós possamos alcançar a santificação, que ela é processada dia a dia, como Exato. foi citado o exemplo do advogado. Sim. Agora, com relação a Efésios, a nossa vida foi predeterminada desde a fundação do mundo em Cristo Jesus, nas regiões Celeste. celestiais. Sim. Queria essa preocupação de vida dos filhos com os pais está me preocupando muito esses dias. Talvez um dia, alguém me lembra, manda mensagem, para eu fazer uma exposição, uma série de exposições sobre essa relação de pais e filhos. Pais não crentes que têm filhos crentes e filhos que são... pais que são crentes sem filhos não crentes e pais que são crentes sem filhos incrédulos. Vou falar um pouco sobre isso. Eu estava comentando com alguém aqui na quarta-feira sobre o caso de Enoque e Noé. Você sabe quem que foi o pai de Enoque? Que a Bíblia fala que andou com Deus? Matusalém, o homem que mais viveu na Bíblia, 969 anos. Ele teve um filho chamado Enoque, e diz a Bíblia que Enoque andou com Deus, foi um filho crente, tanto é que Deus o tomou para si. Aí o pastor Hélio estava explicando a cronologia, para falar quando que o Matusalém foi morto. Ele morreu no dilúvio. Se for pegar os 969 anos, o 969, cravado, dá no dilúvio. Enquanto o filho dele... ele teve tão intimidade e comunhão com Deus que foi trasladado, o pai morreu no dilúvio. Agora, teve um outro caso de um pai cristão, pai crente, e o filho ímpio, Ezequias. Tanto é que a gente fala de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas sabe o que a Bíblia fala sobre Ezequias? Que foi o homem mais reto que já teve. Só que o filho dele foi Manassés, um dos reis mais desviados, mais corruptos, mais afastados de Deus. Aí você pergunta, Senhor, não estou entendendo agora, confundiu minha cabeça. Você tem um pai não crente, um filho que é trasladado de tal intimidade com Deus. Aí você tem um pai que é um coração reto, um homem crente e fiel, e um filho que é um dos mais desviados. É porque não depende só da criação. A gente coloca muito peso na criação, como ela só for suficiente para que o nosso filho seja salvo. E a gente esquece que não é isso. É Deus dar a vida. É Deus dar a vida. Me lembrem de fazer uma série de exposições. Eu acho que isso um pouco
tira essa carga que nós pais talvez podemos colocar sobre nós, que o nosso filho não é crente, a culpa é nossa. Por outro lado, nos mostra que nós temos responsabilidade. Qual a responsabilidade? Até um certo ponto, falar assim, eu vou te tratar, meu filho, como filho da aliança. Porque eu me fiz um compromisso diante de Deus, que até a razão, eu vou te criar como filho da aliança. Mas há um ponto que o filho fala, pai, eu não sou crente. Eu não creio no que você crê. A partir dali, a sua responsabilidade, no sentido assim, de encaminhá-lo, de tratá-lo como filho da aliança, se reencerrou. Você vai continuar orando por ele, mas ele professou que não é. Então você não pode carregar a culpa da incredulidade que é dele e não sua. Mas a gente volta nesse assunto outras vezes. Alessandro? Se for sobre isso, pode perguntar, tá? Ou sua questão? Eu acho que é sobre é tudo, assim, né? Mas sobre a questão da salvação, qual seria o limiar, assim, né? O marco? Porque não é só o crer, né? Porque até o diabo crê, né? Mas não obedece. Ele crê e conhece a Escritura mais que a gente, né? Por isso que ele é tão sagaz. E não são só pelas nossas ações, né? Porque se eu pecasse 2 vezes por mês, no final do ano, não é quantitativo, né? No final do ano, quantos pecados teria, né? No final da vida, quantos pecados não teriam? Então, qual seria o limiar, assim, para a gente... parece uma pergunta contraditória até por estarmos aqui, né? Mas qual seria o limiar? Isso é muito pessoal, né? Porque eu sei, né? Vendo o pastor Sérgio falando na última semana, eu sei o dia, né, que Deus tocou no meu coração, embora muitas coisas aconteceram assim nesse caminho, né? Que eu saí da igreja, eu voltei, mas aquele dia não sai da minha mente, sabe? Eu não sei, isso é uma coisa muito pessoal ou tem algo que é comum, né? Do ponto de vista da salvação. Ah, legal, Alessandro. Eu acho que a gente sempre tenta dividir uma coisa ou outra. Eu acho que são as duas coisas. O que quer dizer as duas coisas? Existe um aspecto muito subjetivo da salvação, de uma comunicação que João Calvino fala da iluminação interna do Espírito. Quem é crente, a gente se comunica numa linguagem que a gente entende que o outro está falando. A habitação do Espírito é exatamente esse aspecto subjetivo que eu e você temos, sabemos que é Ele que nos fala. É uma experiência que já aconteceu comigo e acontece direto. Quando você peca, tem aquela força interna, aquela pessoa dizendo para você, você sabe que pecou, né? Você sabe, né? Por causa disso e disso e daquilo. Você pensa assim, não, é o meu senso de justiça. Não é. É porque quem é crente é habitado pelo Espírito. Esse é algo muito subjetivo. Mas algo objetivo, que tem a ver com todo, é que o Espírito que habita em mim habita em você. Pode ser que eu comecei a ser habitado pelo Espírito na infância, você na fase adulta. Mas é o mesmo Espírito. Eu acho que esse é o limite, sabe, Alessandro? Não sei se é exatamente o que você quis perguntar. É algo subjetivo de uma convicção pessoal que eu tenho, porque eu só sei que eu sou habitado pelo Espírito, eu só sei que eu sou filho de Deus porque eu sou habitado pelo Espírito. É só por isso. Mas, por outro lado, é uma experiência que todo cristão, independente se ele se converteu na infância, foi convertido na infância, na adolescência, na juventude, no dia ou na hora da morte. Todos, eles experimentam dessa habitação. Agora, eu diria o seguinte, essa é uma questão que não dá para fugir da subjetividade, de uma convicção muito pessoal, sabe, Alessandro? E é algo que só Deus com você se comunica essa confirmação. Existem frutos, existem elementos que mostram que alguém é convertido, mas a religião, ela pode ser algo muito dissimulado.
E um exemplo que eu estava inclusive passando um desenho para o Arthur essa semana, de Judas. Judas é o exemplo perfeito de alguém. Veja bem, ele andou 3 anos e meio com os outros 11. Caminhava com Cristo, ouviu os sermões de Cristo, viu os milagres, falava como discípulos. Mas ele nunca foi. E pior, os outros 11 não detectaram que ele era filho da perdição. Até o momento em que ele traiu a Cristo, eles não perceberam. Porque é algo muito subjetivo. Ele conseguiu se disfarçar, estar no meio o tempo todo. Esse é o caso de Judas. Ele é um alerta para nós, que a gente não deve inculcar nas nossas crianças falarem como crentes, terem uma agenda de crente, só frequentar uma escola crente. Porque se nós ensinamos isso a elas, elas podem ser ateias e falar como qualquer cristão. Mas é ensinar que a obra definitiva é aquela que Deus faz internamente. Então, é um limite muito fino, sabe, Alessandro? Eu diria que o ponto de inflexão é a habitação do Espírito. Aquele que é cristão, ele é habitado pelo Espírito e ele sabe que é habitado pelo Espírito. Jerônimo aqui na frente. Só espera o microfone, tem o pessoal da transmissão para eles ouvirem também. Eu tenho uma filha de 26 anos, foi criada na igreja e hoje ela se encontra desviada. Casou com uma pessoa que não é crente. E hoje, ultimamente ela dizia, por que eu estou passando por isso? E eu digo para ela, você honrou Deus sobre todas as coisas, você viveu os mandamentos de Deus, então responda você mesma as suas perguntas. Porque não adianta eu chegar para ela, porque a senhora está totalmente errada. Eu disse, eu te criei para você servir a Deus, honrar a Deus sobre todas as coisas. Você tinha tudo na casa de Deus, mas o seu coração não estava lá. Seu coração estava no mundo. Você achou que lá fora você ia alcançar. O que muito hoje você vê suas amigas prosperando, caminhando com Deus na palavra, e você fechou seu coração. Você não deixou que a palavra entrasse no seu coração. Então isso é resposta que você vai alcançar se você continuar lendo a Bíblia, minha filha. Agora, se você não abrir a palavra, que nem você hoje tem uma filha de 1 ano e 8 meses, se você não inculcar essa palavra no coração dela, eu não vou te garantir que mais na frente ela não vá desviar. O nosso dever é inculcar, é fazer ela caminhar, para que mais tarde ela possa não se desviar. É isso que a gente espera dos nossos filhos. Mas não quer dizer que o coração deles não vá seguir. Sim. Ensina eles a caminhar no caminho reto, para que eles não se desviem. E é um pouco disso. Mas aqui é uma palavra também de consolo. O Júnior aqui. Mesmo o filho desviado, independente de quantos anos está desviado, da profundidade do seu desvio, uma coisa você pode ter certeza, se ele foi destinado, chamado para a salvação, uma hora Deus vai trazê-lo sobrenaturalmente de lá e vai salvá-lo. Independente da gravidade, o que a gente chama assim do seu desvio, da sua decadência. E essa questão, sabe, Jerônimo, de alguém que foi criado, esteve junto e hoje está do outro lado, eu vi muito isso na faculdade. Conversei com um rapaz super gente boa. Aí eu ia muito para a rodoviária, não sei quem que já viu, após a ponte da rodoviária tinha uma igrejinha evangélica lá de um nome pentecostal, nem me lembro. Eu ia muito a pé para a rodoviária, quando eu voltava para o Espírito Santo, e ele me falou que era dessa igreja, foi assim que a gente começou a conversa. Aí ele falou, pois é, eu era da equipe de música, eu era da equipe de coreografia. Aí veio aquele, peraí, mas agora você é ateu, você fala que não crê em Deus. Eu perguntei para ele, mas me explica uma coisa, como é que você fazia isso tudo lá,
E hoje se declarar ateu, ele falou assim, emoção. Era algo só de emocional mesmo. Por no fundo eu sabia que aquilo que era falado não era aquilo que eu acreditava, mas era pela emoção. Aí eu falei assim, foi um negócio assim que me marcou muito a conversa com esse rapaz, esse jovem que é ateu. Vamos continuar orando por ele, né? Quem sabe Deus ainda tem um propósito para ele. Por isso que na igreja tradicional não faz aquele chamamento, é para a pessoa não ir pela emoção, faz aquele chamamento, você quer aceitar Cristo, vem aqui na frente, que na pentecostal tem muito isso, né? Tem muito isso. Eu diria que nosso presbiteriano é porque a gente falta um pouquinho de coragem, sabe, de ousadia. Nossos irmãos pentecostais, eles são mais arrojados mesmo. Alguns vão dizer que é argumento teológico, mas não haveria problema algum chamar alguém na frente, não há nenhum pecado litúrgico. É uma falta de costume e às vezes eu percebo que é a falta da nossa percepção como presbiterianos de que ali no público tem gente que não é crente. E para um pentecostal, para alguém que dá as linhas mais pentecostais, ele também acredita o seguinte, que vale a decisão no dia, porque se amanhã ele morrer e perder a salvação, já era. Então, para eles isso é importante. Mas eu acho que, por um outro lado, o pentecostalismo ele tem essa característica mais aproximativa, uma abordagem mais direta, que às vezes nós temos mais dificuldade. Eu vou comentar sobre isso um pouco no sermão de hoje à noite. Não estou fazendo aqui só uma elogia ao pentecostal e fazendo uma crítica a nós. Mas às vezes eu acho que realmente a gente falta um pouco de coragem, de crer, ou crença no Evangelho como o poder de Deus. Ele pode salvar qualquer pessoa. Mas tem gente que a gente se nega a pregar o Evangelho porque a gente acha que eles não serão salvos, porque estão muito distantes. Mas a Cristo, ele falava diferente. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. É esse que está na outra ponta, é que eu tenho que falar do Evangelho para ele. Por mais que ele negue, E às vezes você passa por experiências, como eu já passei, de falar de Deus e a pessoa ri. Literalmente ri. Sério? Quando eles foram visitar a nossa igreja lá, ele era de levantar a mão, glória a Deus e tudo. E depois eles chamaram o pastor em particular, conversaram com ele, perguntou se eles poderiam ficar frequentando lá. E hoje eles estão na nossa igreja. São convertidos, que legal, que legal. Tem uma autora, quem quiser dar um Google, pesquisar sobre ela, eu posso passar o nome, ela chama Etta Linnemann. Era uma alemã, ela tinha doutorado, gente, em estudos bíblicos. Doutorado em estudos bíblicos. Uma estudiosa fantástica. Aí um dia ela resolveu ir na Assembleia de Deus na Alemanha. E Deus a converteu. Olha que coisa engraçada. Ela já estudava há décadas a Bíblia, mas foi preciso ela ir numa Assembleia de Deus na Alemanha para se converter. E depois ela passou a negar tudo o que ela tinha dito antes nos seus escritos. E ela foi expulsa de círculos acadêmicos à época, porque ela falou, não creio mais como cria antigamente, eu estava errada. E ela passou então a reescrever a sua trajetória acadêmica, mas como uma pessoa convertida. Ou seja, e aqui tem gente que vai se escandalizar, nem todo teólogo é crente. Digo mais, nem todo pastor é crente. Tá bom? É claro que eu e você não temos uma capacidade de detectar assim, naquele é, aquele não é tão simples assim. Mas é possível alguém estar no meio, trabalhar no meio e não ser cristão, de fato. Pastor, compartilhando a minha experiência com uma pessoa que nasceu dentro da igreja. Eu acho que isso é a mais pura verdade. Não sou pastora, nem teóloga, né? Mas nasci num lar cristão, na igreja presbiteriana, e eu sei exatamente o dia que eu fui convertida. Olha que só. A minha regeneração começou. Então, toda aquela fala, todo aquele comportamento eu tinha de cristão. Tanto é que meus pais falam, não dei trabalho assim, além do que um adolescente dá. Mas existe um momento específico que a chavinha vira.
que a gente passe a entender realmente a gravidade do nosso pecado. E comigo foi aos 18 anos. E é interessante que boa parte da teologia que eu conheço, que eu fui apresentada, foi tudo antes disso. E eu não entendi ela 100%. Então, eu estava ali frequentando a igreja, porque meus pais me trataram como uma filha da aliança. Então, eles me levavam, não tinha isso de ficar dormindo, não. Vocês vão para a igreja. E no dia que eu ficava dormindo, eles desligavam a internet, tiravam a TV a cabo, levavam os cabos tudo com eles, e a gente ficava sem fazer nada. Porque, naquele momento, eu estava dentro da casa dos meus pais. E eles falavam, você está aqui, você vai para a igreja. Então, eu participei de todos os eventos de UPA, o MP, até que houve esse momento específico, que eu comecei a me questionar, assim, saindo do ensino médio, entrando na faculdade, quem que eu era? Para que eu estava fazendo aquilo? O que eu queria ser? E foi o momento, assim, que eu sei que Deus me converteu, que eu entendi tudo aquilo, a chavinha virou, e o meu comportamento externo, ele não mudou, assim, nossa, que mudança, mas internamente, a razão daquilo tudo mudou. Eu entendi Legal. o que era. E, assim, o João passou pela mesma coisa, vou falar aqui por ele, mas eu também acho interessante, houve um momento de conversão para ele também. E o dele foi durante a universidade, ele é geólogo. Então, na geologia, todos são ateus. Então, não tem espaço para Deus ali. E ele começou a se questionar também. Então, o que é isso? Será que eu realmente acredito nisso? Será que existe um Deus que criou todas essas coisas? E ele me contou, e foi um livro que eu li durante o meu momento de regeneração, que foi o Cristianismo Puro e Simples, que foi o que virou a chavinha para ele também. Extremamente estudioso desde sempre, tanto da Bíblia quanto de leitura, mas ele disse que houve esse momento específico para ele que ele realmente entendeu e falou, é isso aqui. Eu sei no que eu creio, eu sei quem eu sou e que eu preciso de Deus e da graça de Deus. Então, às vezes, a regeneração, ela vem muito na nossa cabeça de uma pessoa que está completamente afastada, numa vida muito louca, distante de Deus, e aquela pessoa é regenerada. Mas a gente estava ali na igreja também, e quem olhava de fora pensava, nossa, que meninos bonzinhos, cristãos, mas houve a regeneração da gente também, precisa haver, né? Muito obrigado, Regiane, por esse testemunho, muito legal. Outros dois nomes que tiveram, a gente chama de conversão tardia, mas nunca existe conversão tardia, ela sempre acontece quando Deus quer. Dois pregadores que todo mundo aqui conhece, Augusto Nicodemos, ele mesmo fala disso, e o Heber Júnior. Inclusive, o Heber Júnior, filho de pastor, mas ele fala que a conversão dele foi na juventude, não antes. O Nicodemos também fala que ele ia para a igreja, inclusive tinha dia que ele tinha raiva de ir para a igreja. Ele conta que tem uma cicatriz na mão, porque um dia ele ia para a igreja com o pai dele, e ele esqueceu a Bíblia, o pai dele obrigou ele a voltar para pegar a Bíblia. E na raiva ele foi socar uma porta de vidro e machucou, rasgou lá e teve que ir para o hospital e não foram para a igreja. Mas os dois contam, a conversão deles foi posterior. Muito obrigado, Viviane, por esse testemunho. Ieda? Pastor, eu queria ver uma questão de Paulo. Certo. Ele foi para os gentios, pregou o evangelho, e depois naquela defesa dele, diante de Félix, ele falou que foi a Jerusalém dar esmolas e oferecer oferendas. Dá a entender que ele falou na vida dele contra os ritos, né, do Velho Testamento e tudo, mas parece que ele tinha um pezinho lá ainda, né, que ele foi lá e fez oferendas. A gente pode trazer isso para os nossos dias, tipo um católico que ainda continua alguns rituais que ainda não desapegou totalmente, porque o próprio Paulo falou contra isso, né? E o autor de Hebreus falou que aquilo era só uma sombra. Aí a gente vê Paulo indo lá em Jerusalém e fazendo oferendas. Aí, como que a gente relaciona isso com essa questão? E eu queria acrescentar na fala da Viviane ali, eu nasci para o Evangelho eu nasci com 6 anos de idade, com intensas orações, leituras bíblicas, que meu pai punha a gente para estudar a Bíblia. Então, assim, antes de 18 anos, eu já tinha estudado o Velho Testamento. Aí, na adolescência, né, fui conhecendo as coisas boas, entre aspas, do mundo, e um dia Deus me chamou. Já com toda aquela experiência, mas assim, eu sei o dia que Deus me chamou por volta de 18 anos de idade. E aí que eu tive esse entendimento, né, desse chamado de Deus. Excelente pergunta, Ieda.
Deixa eu ver se eu consigo explicar assim. É que embora Paulo ele fale mesmo contra esses ritos judaicos que são como sombra, que eles caducaram. Em alguns contextos muito específicos, Paulo ele cumpre certos ritos por causa da tensão com os judeus e por causa do momento. Por exemplo, salvo engano, ele circuncidou Timóteo. Você fala assim, mas Paulo falou lá em Gálatas que essa circuncisão da carne não serve mais de nada. Mas por que ele circuncida Timóteo? Por causa dos judeus. Pelo momento ali, por causa da tensão entre cristianismo e judaísmo. Talvez oferendas aí não teriam a ver com sacrifícios. Eu teria que dar uma olhada nesse texto para conferir melhor. Mas existiam vários tipos de oferendas, de libação, de agradecimento a Deus, que não tem a ver com sacrifício de animais. Porque aí sacrifício de animais eu vejo que seria uma coisa mais grave. Uma vez que ele já tinha entendido que o cordeiro tinha sido morto. Então, para mim, um pouco é isso. Paulo, em alguns momentos muito específicos, em alguns contextos, ele toma essa atitude, mas para evitar um problema muito maior com os judeus, uma questão contextual. E no caso de Timóteo, é porque Timóteo ele iria ser um dos auxiliares de Paulo nas viagens, na missão gentílica. E eles pregavam não só para os gentios, mas para os judeus também. Então, eu vejo dessa forma. Eu posso dar uma olhada nesse texto para tentar assim, entender melhor qual que é a palavra ali para oferendas, mas muito dificilmente seria sacrifício de animais, seria um outro tipo de oferta, que o Antigo Testamento previa, de gratidão e tudo mais. Mas é interessante essa questão que você falou da experiência aos 18 anos, que é algo que Deus faz, a palavra implantada no coração, em algum momento Deus fala assim, vem para cá, você pertence a mim. Você talvez se afastou muito, mas agora você é meu. Então, e ele faz isso. Tem algum outro ponto que eu não te respondi? A minha questão aí nesse negócio de Paulo seria assim, é lícito hoje nós, sim, é da questão do por catolicismo. exemplo, ser complacente com algumas coisas de outras religiões, mesmo a gente já percebe a salvação daquela pessoa ali dentro daquele negócio. Uma questão, uma amiga minha, muito amiga, ela falou assim, Eda, eu sei o dia que eu converti, foi lá no Serra Dourada, naquele negócio lá que católico faz, na Páscoa. Sei. Eu senti que o Espírito Santo começou a habitar em mim. Mas ela continua com os ritos católicos. Aí eu brinco com ela, falo assim, não, faz isso não, vamos largar esse negocinho aqui. Ela, não, Ieda, essa aqui eu não largo de jeito nenhum. Você entendeu? Entendi. Mas a vida dela me mostra que ela é uma pessoa convertida. Até que ponto essa pessoa tem a misericórdia de Deus, mesmo fazendo esses ritos, que provavelmente Paulo fazia ainda por conveniência. Okay. Entendeu? Para não machucar um pai, uma mãe, que é o que ela está fazendo hoje. Hoje está fazendo. Bem lembrado, Ieda, obrigado por ressaltar isso. Eu também tenho um grande amigo católico, ele não pretende sair do catolicismo durante a vida dele, mas ele entende que a salvação não é pela igreja, ele não é devoto, ele entende que a salvação é pela fé. Para mim, uma pessoa convertida. Mas no catolicismo. Se fosse um catolicismo, aí eu vejo assim que existem alguns pontos em que algumas pessoas ou elas vão demorar muito, ou elas não vão conseguir romper totalmente com essas tradições dos homens. Mas que isso não vai, de alguma maneira, afetar o fato de que elas são salvas e estarão com a gente. São pecados que elas vão carregar, que elas vão ter dificuldade para lutar, mas que não dizem que elas não foram convertidas. Eu entendo dessa forma. É claro que isso é meio polêmico mesmo entre pastores presbiterianos. Existem pastores que falam o seguinte, se não saiu do catolicismo, para mim não foi convertido. Eu já não acho isso. Porque quando a pessoa fala para mim, e fala com sinceridade, não, a minha fé é em Jesus Cristo como o meu Salvador, ela professou com os lábios isso,
e não apenas isso, ela mostrou na vida essa transformação que Deus fez, eu não tenho dúvida da salvação dela, mas ela vai ter coisas que ela não vai conseguir romper. Como o Senhor, uma vez que eu conheci, pode parecer para nós assim muito estranho, chamado José Catrinck. Se um dia ele ver esse vídeo, um homem muito bacana, convertido, crente, mas tinha uma coisa que ele nunca conseguia largar na sua vida: o cigarro. É uma coisa que para ele não conseguia largar. E foi uma questão muito polêmica. Ele morava a gente chama aqui em Goiás de Currutela, um distrito. Todo mundo conhecia todo mundo, e todo mundo sabia que o José Catrinck era da igreja presbiteriana, mas ele fumava. Aí o que o pessoal chegou à conclusão? Nós vamos orar, porque ele não deixa de ser crente por causa disso. É uma coisa que ele não conseguiu romper. E aí, eles começaram a lidar melhor com esse assunto. Eu acho assim que existem casos assim que as pessoas têm pecados, situações que elas não conseguem romper. Mas por outro lado, Ieda, e aqui o que me dá um certo, não sei se é conforto ou chão, absolutamente nada nos separa do amor de Cristo. Uma vez que Ele nos amou, essas coisas não são suficientes para nos tirar da salvação, nos afastar do amor dEle. Mesmo que elas sejam contrárias a Deus, mesmo que Deus as desaprove, elas não conseguem apagar essa marca, esse selo que é o Espírito Santo. Eu não tenho dúvida que esse meu amigo do qual eu falei, ele tem um Espírito, assim como eu tenho, mas ele não vai sair do catolicismo, pelo menos pelo momento. A resposta que eu dou, os pastores, inclusive presbiterianos reformados, já têm uma compreensão diferente que eu respeito, é questão de divergência, mas para mim, existem pessoas que não vão conseguir. Agora, existe um limite também para mim, Eda, porque existem religiões e seitas que aí não dá, que elas são muito opostas ao cristianismo, e você fala assim, não tem como, a pessoa ela vai ter que romper. Por exemplo, não tem como a pessoa falar assim, não, eu sou convertido, mas eu vou continuar na Seiche Noé. Fala assim, não, meu amigo, tem alguma questão aí que não está bem explicada, porque é muito fora. Agora, existem ramos do cristianismo que existem pontos de compatibilidade. Por exemplo, dentro do catolicismo, a cristologia deles é muito parecida com a nossa. É muito parecida. Existem outros pontos de divergência, mas a cristologia ela é muito parecida. Mas eu sei que é um ponto polêmico, né? Existem outras respostas a essa pergunta. Alessandro? Então, eu estou tentando reformular aqui a pergunta, porque são muitas questões, né, que... assim, a gente tem que ser honesto, sincero, né? Então, eu vou tentar ser. A gente vem de uma linha assim muito ligada ao arminianismo, então a gente não deixa de parar de pensar na nossa responsabilidade, assim, né, nesse processo aí. E já que nós estamos tentando entender também a questão da salvação, compreender, não só sentir, né, mas compreender, eu acho que seria muito mais simples. Eu até numa das escolas dominicais eu já falei de um senhor lá em Ribeirão Preto, né, quando eu morei lá, que chegou uma pessoa não crente para ele perguntando como é que ele explicaria a fé dele, né? Aí ele falou assim, não, eu simplesmente creio. Então, acho que a vida desse irmão era muito mais simples, porque ele já tinha essa convicção construída. Mas nós que estamos aí no caminho, né, tentando entender ainda, e somos teimosos, né? Então, cabe questionar para a gente compreender. Então, já que as coisas, né, de Deus para o homem natural parecem loucura, porque elas se discernem espiritualmente, eu fico pensando assim, nesse processo de compreensão, até que ponto a razão ela tem um papel nesse processo para que não seja fideísmo, né? Certo. Assim, então, legal. Não sei se eu consegui deixar claro. A sua questão a gente poderia, sim, deixou claro, Alessandro, a gente conseguiria falar dela até o culto à noite. A gente ficar aqui, a gente pedir o almoço, o iFood e tal, a gente ficar até o culto à noite e tudo mais. Deus, ele usa sim a razão. A razão, ela não é contrária à fé.
Porque o cristianismo, ele tem a sua lógica, ele tem o seu aspecto intelectual. Eu acho que o livro que a Viviane falou, O Cristianismo Puro e Simples, para mim, é um dos livros que mais mostra isso. Olha, você vai lidar com dilemas, mas você tem como responder esses dilemas racionalmente com fé. Então, embora no caso desse senhor ele fala, eu simplesmente criei, ele creu, porque para ele teve uma compreensão. Agora, o nível dessa compreensão, de depuração, de conceituação, ele vai ser diferente mesmo. Ele vai, com o tempo, ser aprofundado para quem teve mais acesso à informação. Por exemplo, eu estava falando na Mosaico semana passada, pregando lá, que o meu primeiro campo de trabalho foi numa congregação chamada Colina, numa favela, vamos dizer assim, num bairro muito, muito, muito pobre. A maioria da população era analfabeta. Como é que eles falavam da Bíblia e cantavam os hinos? Engraçado. Era pela tradição oral. Tinha gente que não sabia ler, mas eles citavam versos e versos da Bíblia de cor, cantavam hinos do inário, gente. Pensa cantar hino do inário de cor. A gente precisa da tal da projeção. Aquele pessoal lá nem projeção tinha, eles cantavam verso após verso, vários hinos. Mas eles compreendiam, quando falava da salvação, havia um mínimo e suficiente que eles compreendiam, que eles sabiam, mesmo que não conseguissem definir com conceituações complexas, mas eles sabiam te falar que aquilo era o que eles criam. E aqui uma preocupação, Alessandro, eu estava vendo uma transmissão da UFG na sexta-feira, e uma autora falou de uma coisa que me preocupa muito. Ela falando assim, já é sabido que as gerações mais novas, elas têm muito mais dificuldade com conceito, com abstração, com conceituação e definição que as gerações anteriores. Isso me preocupa. Por que me preocupa? Que embora a fé tenha esse aspecto simples, básico, fundamental, o desafio para essas gerações vai ser conceituar e explicar para um público que é treinado a questionar, a duvidar. E a minha preocupação é, será que os nossos filhos vão conseguir conceituar essas questões? Porque se eles seguirem a tendência geral da sociedade, eles vão ter dificuldade maior do que a nossa, e olha que para a gente não é fácil, para conceituar. E como é que eles vão defender o Evangelho se eles não sabem definir o que é isso? Eu me preocupo. Eu me preocupo. Por isso, vale a dica para todos nós aqui, que estamos numa geração nova, vamos colocar todo mundo uma geração nova, a gente primeiro precisa começar a fazer esse exercício de conceituar. O que é o Evangelho? Hoje eu vou falar um pouco sobre isso. O que é o Evangelho? Como é a morte de Cristo? Por que Ele morreu? Como é que eu explico o pecado para alguém que não tem essa criação e esse fundamento que eu e você temos? Pois esses conceitos básicos, eles precisam ser transmitidos porque eles são importantes. Existem outros conceitos, por exemplo, vou falar uma palavra muito feia aqui, mas a teologia é uma discussão para mim completamente abstrata. Infra, supra e supralapsarianismo. Gente, não precisa entrar nesse negócio. Agora, se alguém te perguntar assim, me explica uma coisa. Teu Deus no Antigo Testamento mandou matar muita gente, mas no Novo fala que Ele é o amor, que Ele veio para salvar as pessoas. Me explica isso. E aí? Eu falo aqui por mim. Meu grande privilégio nos últimos anos foi conviver, conversar e ter amigos que, se você falar assim, são totalmente diferentes de mim. Mas foi bom conviver com eles, porque é exatamente nessa convivência que vem essas questões que eu preciso saber responder.
Mas graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de fazer teologia. Mas eu não fico pensando em mim. Fico pensando naquele que não fez e que convive com essas pessoas. Então, nosso grande desafio para nossas próximas gerações, adolescentes, jovens e crianças, é ensiná-los a conceituar, a explicar esses conceitos de maneira objetiva. Hoje à noite, eu vou falar sobre Romanos 1, 16 e 17. Perguntar o que é o Evangelho? Paulo responde: se você tem dificuldade com esse conceito, venha ou assista hoje à noite. A gente vai começar a fazer isso, porque isso é o fundamento da nossa fé. Pessoal, meu aviso, sinal, tipo assim, pastor, para de falar, a aula acabou, é quando as nossas crianças, elas estão no meio de nós. Não consegui fechar o conteúdo, não tem problema. Se a gente puder, retoma semana que vem, se não, caminhamos para frente. Eu passo os slides. Desejo a todos um bom domingo e hoje à noite voltamos para comemorar juntos aqui a Reforma Protestante.